Eu converso agora com o reprogramador Delson Brogliato sobre o efeito sanfona. Quem nunca, né? Como que a reprogramação metabólica pode nos ajudar em relação a isso, né? Durante o processo de emagrecimento? Delson, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elis. Obrigado mais uma vez pelo convite. E como é bom estar aqui falando um pouquinho sobre um conteúdo que talvez faça sentido para muitas pessoas aí, para entender um pouquinho o que é efeito sanfona, né? O que acontece com o nosso organismo, Delson? Que a pessoa vai, faz uma dieta, às vezes perde um pouco de peso ou até atinge aquele objetivo que ela tinha, porém, quando ela volta a se alimentar, né, de maneira normal ou como fazia antes, aí o organismo explode, assim. O peso vem com tudo. Elis, um dos fatores principais é quando a pessoa faz dietas com déficit calórico e jejum, né? Independente se é com acompanhamento profissional ou não. Quando o nosso organismo ele entende que está faltando energia, ele já manda economizar. E o principal objetivo dele é manter esse ser vivo. Então, quando ele manda economizar energia, ele fala assim, ó, desacelera, comece a gastar pouca energia e nós vamos ter que suprir a necessidade do tecido, de todos os órgãos, todas as funções. Precisa de combustível. Vamos imaginar que eu fique em jejum durante horas. O nosso carro, ele para automaticamente no meio de uma via. O nosso corpo, ele não para, ele não desliga. E nem sempre nós sentimos fome. Aí, quando ele manda desacelerar o metabolismo, ele retira um pouquinho da gordura para suprir a necessidade, mas ele entende que a gordura, o objetivo dela é armazenar essa energia por uma necessidade, mas eu não posso usar só ela, porque o próprio cérebro entende que vai zerar, vai morrer. Então, ele tira um pouco da gordura e ele entende assim, ó, não vamos tirar tudo do depósito, nós podemos precisar mais, vamos diminuir o tamanho desse tecido. Ou seja, de vez de buscar lá naquela pochetezinha, naquele culote, ele Vai tira perder da massa magra. Perde músculo. Então, aumenta a flacidez, acelera o processo de envelhecimento. Só que falando do efeito sanfona, o que é efeito sanfona? Eu tenho um músculo grande. Vamos imaginar um objeto, um balde de 50 litros. Eu diminuo o tamanho desse balde para 30 litros. Qual que vai armazenar mais líquido, energia ou alimento? O maior. Se eu diminuir o tamanho dele, se eu colocar a mesma quantidade do que antes, que nem sempre era mais, pode sobrar. E toda vez que sobrar energia dos nossos tecidos, não tem aonde guardar mais, o cérebro entende que é energia. Sobrou alimento, ele transforma em gordura e manda para o depósito. Então, se eu ficar com menos músculo, eu diminuo o tamanho dos reservatórios. Eu não tenho mais onde guardar energia na mesma quantidade. Então, qualquer deslize armazena com mais facilidade. A única forma de armazenar, independente se o alimento é saudável ou não, é em forma de gordura. Transforma em gordura e manda para o depósito por uma necessidade. E um detalhe, como o cérebro ele funciona para a sobrevivência, ele mantém o nosso sistema, quando você faz dietas restritivas, passa fome, você perde gordura e tecido muscular. Só que qualquer pequeno deslize que você tem, o cérebro vai fazer o quê? Armazena o máximo que pode. Eu sofri demais, eu preciso armazenar, preciso repor, que eu não sei quando esse ser vivo vai fazer a mesma loucura que ele fez. E eu não posso deixar faltar energia, então vamos guardar mais. Vamos estocar mais ainda do que tinha. Então, é o efeito sanfona. Ou seja, o organismo ele é meio primitivo, assim, né? E o objetivo dele é nos manter vivos. Sentir o que está faltando, esse combustível, como você falou, ele vai agir. Hoje, eles já são mais de 3 mil pessoas que eu atendi, não de mentoria em grupo, de forma individualizada, a nível do Brasil, Europa, Estados Unidos, Paraguai, são as mesmas queixas. As pessoas que vêm no consultório, quando o objetivo é emagrecimento, eu já fiz de tudo. E nada funciona. Eu falei assim, mas você fez de tudo e nunca emagreceu? Não, Delson, eu emagreci. Só que volta tudo de novo, ou em alguns casos volta um pouquinho a mais. É o efeito sanfona, porque fez de uma maneira errada. Então, por falta de orientação, por falta de conhecimento, as pessoas acham que para emagrecer é só cortando o alimento. O alimento está virando um tabu, está virando um problema para a sociedade. O alimento não é um problema. O alimento é um combustível que nós precisamos para o nosso corpo funcionar e estar equilibrado. Hoje nós falamos tanto de doenças, problemas de saúde. Eu preciso estar com o meu sistema imunológico bom. E quem vai dar esse equilíbrio é a alimentação. E a alimentação saudável. Vamos falar de como é a alimentação, então, dentro da reprogramação metabólica. E já retome o tema também para quem não acompanhou você aqui em outras entrevistas, Delson. Tá. Na reprogramação metabólica, a gente entende, como ele é um método, é um passo a passo, justamente ele vem para facilitar as pessoas que têm dificuldade. Principalmente quem fala assim, não tenho tempo, eu não consigo treinar muito, eu não consigo cuidar da alimentação, porque acho que é um absurdo. É questão de organização. Então, sempre vai ter uma fonte de proteína, sempre vai ter uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura boa. São alimentos do dia a dia. Então, quando uma pessoa é cliente meu da reprogramação, envolve toda a família. Porque o mesmo alimento que é preparado para aquela pessoa, se tiver 4, 5 pessoas na mesma casa, pode comer a mesma coisa. É comida de verdade.
Quando o nosso cérebro entende que não tem escassez, não falta energia, está se alimentando várias vezes ao dia de forma correta, ele fala assim para o sistema, não precisa economizar, tem demanda, tem energia. Ou seja, não ficou lento o metabolismo. E o que faz a pessoa emagrecer na reprogramação metabólica, se eu não posso passar fome? Que é o primeiro diferencial, é não passar fome. Caminhada. Aquela caminhada que muitas vezes as pessoas fazem e não conseguem emagrecer, é porque está em jejum, porque tem pouco combustível, o cérebro não vai deixar tirar a energia da gordura, toda, somente da gordura. Ele manda economizar, porque se não está entrando o suficiente e tem alguém que está falando que é para gastar um monte de energia, ele não vai deixar. Agora, quando entra alimento, o cérebro entende, não tem escassez, não está faltando combustível, pode consumir. Daí nós controlamos através da frequência cardíaca, que utilizamos os monitores cardíacos. Esse reloginho que muitas vezes a pessoa só marca a quilometragem, tem os batimentos. E existe o batimento ideal do nosso coração para fazer com que o tecido muscular, todos os músculos contraiam e utilizem gordura como fonte de energia. Eu costumo falar que é o modo queima de gordura, é como se fosse pegar um botãozinho. Fórmula bem interessante, gente. Eu vou falar aqui, até inclusive postei na minha rede social, se vocês quiserem acompanhar lá, no @ElisFabrini, porque eu conheci o Delson aqui, me interessei pelo tema e perguntei se criança poderia fazer também. E levei meu filho, eu já comentei que ele está obeso aqui, e estamos aí não chegamos a 2 meses ainda de acompanhamento, e o Henrique, nesse vídeo do fim de semana, você vai ver que eu postei lá que ele já tinha perdido 7,5 kg. Chegamos hoje, quarta-feira, a perto de 9 quilos, né? E eu fico muito feliz. E com alimentação de verdade. Para a gente pode parecer muito difícil no começo, né, Delson? Depois que você pega o ritmo e aprende a se alimentar da maneira correta, aí é fácil. Imagina uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, eu não vou nem falar do adulto, uma criança, falar que para eliminar 5, 10, 15 quilos de gordura ela vai ter que passar fome. Até quando que ela vai conseguir? A criança precisa de muito mais energia do que o adulto, para brincar, para estudar, para um monte de afazeres. E outra, um detalhe, está em fase de crescimento. Por que eu vou colocar em risco a saúde de uma criança fazendo com que ele passe fome? Então, esse método, que é a reprogramação metabólica, tem ajudado nesse quesito. Ele não está passando fome. Sim, existem algumas restrições, ele vai ter que fazer escolhas de alimentos saudáveis, não existe um milagre também. A partir do momento que ele faz essas escolhas, ele não passa fome, então não vai aumentar a ansiedade, não vai ficar estressado, não vai ficar debilitado, não vai ficar nervoso. Ele vai ter muito mais energia, ele vai levantar com muito mais energia, com muito mais sensação de felicidade. E ele tem combustível para gastar a hora que ele quiser, então não vai faltar energia. Então, para quem precisa melhorar a performance, é o caminho. Isso pode ser aplicado para qualquer pessoa, Delson? Qualquer pessoa. E o que motiva a pessoa a continuar o resultado rápido? E saber que você não está passando fome, não está debilitado. Agora, com relação a quem são os clientes ideais, quem são as pessoas que podem fazer reprogramação? O caso de uma criança mais novinha foi 9 anos de idade, que eu atendi aqui da região oeste do Paraná, que foram mais de 10 quilos também em pouco mais de 30 dias. Mas nós temos pessoas acima de 90 anos que já fizeram a reprogramação metabólica. E um detalhe, essas pessoas, a maior parte acima de 90 anos, era por escassez, por falta de músculo, não era por gordura excedente. Então, a reprogramação metabólica ela consegue auxiliar até nesse quesito, que é a perca de massa magra de forma acelerada, que se transforma numa doença e vai dar uma debilidade, vai adoecer a pessoa. E a pessoa consegue recuperar. Pode recuperar. Como que recupera a massa magra? Um dos detalhes do efeito sanfona é você comer bem. Quando você come bem, você diminui a carência muscular. Você recupera até o músculo perdido, porque o cérebro entende que tem uma média de gordura e massa magra. E quando eu perco o tecido gorduroso, com o tecido muscular, a gordura se recupera muito fácil. O tecido muscular só se eu colocar a demanda, a matéria-prima. E essa matéria-prima vem de onde? Do alimento. Então, enquanto eu estiver passando fome, pulando refeição, fazendo jejum prolongado, eu não vou recuperar minha massa magra. E essa massa magra a gente recupera. Então, não tem idade para fazer isso. Eu costumo falar que o resultado, basta a pessoa tomar o primeiro passo, tomar a decisão de realmente fazer essa mudança. E é o que muitas pessoas têm feito, tomado a decisão de mudar de uma maneira mais saudável. E são pequenas mudanças de hábitos, acaba transformando num estilo de vida, sem dor, sem sofrimento. Vai trazer muitas outras mudanças positivas, gente, incrível. Sem passar fome, comendo alimentos de verdade, fazendo uma caminhada. Não é tão difícil, só tem que se adaptar. Delson, gostaria de falar mais sobre o tema, vamos deixar sua rede social para os curiosos irem lá pesquisar esse assunto. Sim, Elis, a rede social é Delson,
Brogliato com 2 T's. Ou se colocar reprogramação metabólica, já vai puxar o meu nome automaticamente. Lá tem bastante conteúdo, tem depoimentos, tem um vídeo do Henrique lá que você fez, ficou lindo também, um resultado sensacional. E eu falo, é só o começo. Então tem muito conteúdo para as pessoas acompanharem. E se tiverem dúvidas, é só me chamar no direct, eu estou à disposição. Gratidão mais uma vez pela sua participação. Gratidão a você de casa pela companhia. Amanhã a gente se vê novamente a partir das 11 da manhã.